quando a maldição vira bênçãos. Será que existe esta possibilidade de uma maldição virar bênçãos? A palavra de Deus nos diz que sim. E existem muitos textos que mostram uma condição terrível de um povo que era ameaçado por um exército poderosíssimo que vinha para destruir tudo, para saquear, para levar cativos. E Deus reverteu essa situação. Então nós vamos entender um pouco hoje o que aconteceu e por que Deus agiu em favor do seu povo. Eu quero ler um texto que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 14, e vamos começar no versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E descansou Abias com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias houve paz na terra durante 10 anos. Asa fez o que era bom aos olhos do Senhor, seu Deus. Tirou os altares dos deuses estranhos e os altos e quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Mandou a Judá que buscasse ao Senhor, seu Deus de seus pais, e observasse a lei e o mandamento. Tirou de todas as cidades de Judá os altos e os altares do incenso, e o reino esteve em paz sob ele. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois a terra estava em paz. Não havia guerra contra ele naqueles anos, pois o Senhor lhe dera repouso. Disse a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros, portas e torres. A terra ainda está em paz, porque diante de nós, Deus, o Senhor nosso Deus, buscamo-lo e ele nos deu repouso em redor. Portanto, edificaram e prosperaram. Tinha Asa um exército de 300.000 homens de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos estes eram homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou a Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, não há ninguém como tu que possa ajudar o fraco contra o poderoso. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Feriu o Senhor os etíopes diante de Asa e diante de Judá. Os etíopes fugiram. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. Caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma, foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. Os homens de Judá levaram dali grande despojo. Destruíram todas as cidades nos arredores de Gerar, pois o terror do Senhor tinha vindo sobre eles. Saquearam todas as cidades, visto que nelas havia muita presa. Feriram também os acampamentos dos pastores, e levaram manadas de ovelhas e bodes e camelos. Então voltaram para Jerusalém. Aquilo que parecia uma iminente ameaça. Um exército de 1 milhão de soldados preparados para a batalha, 300 carros de ferro. E aquele exército 3 vezes maior do que o exército de Asa. Asa tinha 300.000 soldados, enquanto que o exército de Zerá, o etíope, tinha 1 milhão de soldados, mais de 3 vezes, portanto. E uma ameaça terrível, quando Asa vê aquele poderoso exército marchando em direção ao seu reino. Ele toma uma atitude de sabedoria, ele toma uma atitude bastante interessante. Ele busca Deus. Não havia outro recurso. Os soldados que ele tinha
seriam insuficientes numa guerra em campo aberto. Ele sabia disso, ele conhecia a arte da guerra. E quando ele vê aquela multidão vindo contra ele, ele vai clamar a Deus. A palavra de Deus nos diz que, então, no versículo 11, então clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, não há ninguém como tu que possa ajudar o fraco contra o poderoso. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos e no seu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Que oração tremenda, uma oração de fé. Nós viemos contra esta multidão no teu nome. E interessante que Deus responde de uma forma tremenda. Imediatamente após a oração, a palavra de Deus diz que no versículo 12 fala o seguinte: Deus feriu aquele exército poderoso. Feriu o Senhor os etíopes diante de Asa e diante de Judá. Os etíopes fugiram. Não especifica aqui a palavra de Deus como Deus feriu os etíopes, mas a possibilidade é que Deus capacitou os soldados de Israel com uma força, uma habilidade tão grande que eles feriram o exército de Zerá, o etíope, destruindo aquele exército poderoso de 1 milhão de homens, com 300 carros de ferro, que vinham marchando sobre Israel. Deus destruiu, feriu o exército. E aquela ameaça de perder as pessoas, perder o seu exército, perder os seus bens, que seriam levados pelos etíopes. Também as pessoas que sobrevivessem àquela batalha terrível seriam levados como escravos. E tudo isso foi revertido. Em vez de perderem os seus soldados, de perderem os seus bens, de perderem pessoas que seriam levadas como escravos, o que aconteceu? Foi o inverso. Deus reverteu aquela situação terrível. Deus reverteu aquela maldição que vinha sobre Israel. Aquela situação adversa, aquela ameaça, e transforma essa situação em bênçãos. Esse exército continuou a perseguir e a destruir. A palavra de Deus diz no versículo 13 que o povo que estava com ele perseguiu o exército etíope até Gerar. E caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma. Foram destroçados diante do Senhor e do seu exército. Os homens de Judá levaram dali grande despojo. Era para que aquele exército etíope levasse grande despojo do povo de Israel. Mas houve uma inversão de valores. Aquele exército poderoso, em vez de levar grande despojo, perdeu. E a palavra de Deus diz que o exército de Asa levou grande despojo, e destruíram todas as cidades nos arredores de Gerar, pois o terror do Senhor tinha vindo sobre eles. Saquearam todas as cidades, visto que nelas havia muita presa. Levaram para a sua terra muita presa. Feriram também os acampamentos dos pastores e levaram manadas de ovelhas e bodes e camelos. Então voltaram para Jerusalém. O que nós aprendemos com esse texto que nós lemos? Que Deus, Ele está atento às nossas orações. Ele está ouvindo quando nós clamamos. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, a palavra de Deus nos diz que Deus está
ali se pronunciando da seguinte forma: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e fortes que ainda não sabes. Deus está sempre preparado para ouvir quando o nosso clamor parte de um coração sincero. E nós vemos que Asa, ele era uma pessoa reta diante dos olhos do Senhor. O versículo 2 do texto que nós lemos diz que Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. E interessante que no reinado de seu pai, Abias, aquele povo estava completamente depravado, aquele povo estava completamente pervertido, ninguém mais estava buscando a Deus, ninguém mais se preocupava em fazer aquilo que agradava a Deus. Mas quando Abias morre e Asa começa a reinar, a primeira preocupação de Asa, a palavra de Deus diz que no versículo 3 do capítulo 14, que Asa se preocupou em tirar os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as colunas e cortou os postes ídolos, que eram os lugares onde as pessoas iam para adorar deuses pagãos. E a primeira preocupação no reinado de Asa foi exatamente eliminar essa possibilidade do seu povo adorar a deuses pagãos. Ele chamou aquele povo à responsabilidade de buscar ao Deus único e verdadeiro. A palavra de Deus diz que ele tirou de todas as cidades de Judá os altos e os altares de incenso, e o reino esteve em paz sob ele. O que nós aprendemos aqui é que se nós não buscarmos a Deus com o coração sincero, não vai existir paz. Não existirá paz para o ímpio. A palavra de Deus diz que não existe paz para o ímpio. E ele também, além de confiar no Senhor, ele se preparou. A palavra de Deus diz que ele edificou cidades fortificadas em Judá, pois a terra estava em paz. Não havia guerra contra ele naqueles anos, pois o Senhor lhe dera repouso. Mas ele não ficou parado. Ele edificou as cidades, ele fortaleceu as cidades, ele fez muralhas e ele se preparou para uma possível guerra. Ele sabia que aquela terra, aquela região, era bastante bélica, havia muitas guerras, muitas rivalidades, os povos saqueavam os povos estrangeiros. E a palavra de Deus nos diz que quando o pai de Asa reinava, havia muita guerra, muita turbulência. No capítulo 15, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei, mas na sua angústia se converteram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram e o acharam. E no versículo 5 diz que naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Quando as pessoas se esquecem do único e verdadeiro Deus e começam a basear a sua vida espiritual em filosofias, em adorações a deuses pagãos, em situações adversas, ele não consegue viver em paz. Não existe paz para o homem que não se relaciona com Deus. Ele pode ser um intelectual, ele pode ser uma pessoa bastante importante, poderosa, mas no seu coração não existe paz. A paz, ela é um dom que Deus proporciona para todos aqueles que têm um relacionamento com Ele. Nós sabemos disso, todas aquelas pessoas que hoje buscam a Deus, que um dia viveram afastados de Deus ou nunca tinham conhecido a Deus, mas buscaram, porque a palavra de Deus diz: buscai e achareis. Jesus diz lá em Lucas capítulo 11, versículo 3, ele diz: buscai e achareis. Ele está se referindo à busca do homem pelo sobrenatural de Deus,
Criador do universo. E se o homem não tiver esse relacionamento com Deus, ele viverá constantemente com um ponto de interrogação no seu coração. Ele não terá paz. Ele buscará em muitos lugares, mas não encontrará. A paz de Deus é a única que pode satisfazer a necessidade espiritual do coração humano. E a palavra de Deus nos deixa bem claro que aquele tempo em que o pai de Asa, Abias, ele não se preocupou em levar o conhecimento de Deus a aquelas pessoas que eram governadas por ele. O seu reino se tornou um reino completamente disperso. As pessoas corriam de um lado para o outro, sem ter o conhecimento de Deus e sem ter paz no coração. Que ele diz no capítulo 15 do versículo 3, a palavra de Deus nos diz: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, e na sua angústia se converteram ao Senhor Deus de Israel, e o buscaram e o acharam. Quem busca, acha. É por isso que nós não podemos nunca parar de orar pelas pessoas que ainda não tiveram esse encontro com Deus. A palavra de Deus nos diz que nós só podemos entrar em contato com Deus através de Jesus. O próprio Jesus, quando ele diz: sem mim nada podeis fazer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está dizendo que ele é o único caminho de que o homem pode se encontrar com Deus e ter paz no seu coração. E há um versículo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, a palavra de Deus nos orienta a termos esse encontro com Deus. Deus está de braços abertos, está sempre esperando. Basta um clamor, basta uma petição. Nós vemos como Deus atendeu rapidamente esse rei quando ele clamou, porque seu coração estava voltado para Deus. Ele estava, sim, preparado para receber essa bênção extraordinária. Se não fosse Deus, com certeza, ele seria completamente arrasado pelo exército de Zerá, o etíope, que vinha contra ele, com aquela multidão. E ele clamou, versículo 11 diz: Então Asa clamou ao Senhor e disse: Senhor, não há ninguém como tu, que possa ajudar o fraco contra o poderoso. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Oração fervorosa, oração de quem tem um relacionamento intenso e pessoal com Deus. Pense nisso, amado irmão, amada irmã. Se você não tem ainda esse relacionamento pessoal íntimo com Deus, busque, peça, clame, peça com fé, porque a palavra de Deus diz que quem busca acha. E Jesus Cristo é que garante que se você buscar, você vai encontrar. Que Deus abençoe o amado irmão e a sua família, te livre de todo mal, no nome santo e poderoso de Jesus.